Há 6 meses, a mãe do meu noivo me olhou nos olhos, na frente de 40 convidados da alta sociedade paulistana, e me chamou de lixo. Lixo da periferia. Foram as palavras exatas. Meu noivo ficou em silêncio. Aquela noite, eu perdi tudo. O homem que amava, minha dignidade, minha confiança. Mas o que aquela mulher não sabia, o que ninguém naquela mesa sabia, é que eu estava há exatamente 4 meses de me tornar uma milionária. Às vezes, as piores traições são exatamente o combustível que precisamos para incendiar nossos sonhos. Se você já se sentiu pequeno, invisível ou julgado pelo que você é, não saia deste vídeo. Esta história vai mudar a forma como você vê suas próprias batalhas. Me acompanhe até o final. Eu prometo que vale cada segundo. Meu nome é Lara Santos. Tenho 28 anos. E durante muito tempo acreditei que tinha encontrado o amor da minha vida. Henrique Medeiros era tudo o que qualquer mulher poderia desejar. Bonito, bem-sucedido, atencioso. Conheci ele há 2 anos em uma feira de design no Parque Ibirapuera. Eu estava lá trabalhando como personal stylist para algumas clientes, e ele procurava consultoria para reformar o showroom da empresa de imóveis de luxo da família. Nossa conexão foi instantânea. Ele era diferente dos outros homens que eu conhecia. Perguntava sobre meu trabalho com interesse genuíno. Queria entender minha visão sobre estética e funcionalidade. Nos primeiros meses foi perfeito. Jantares em restaurantes aconchegantes, passeios no parque aos domingos, conversas que duravam até de madrugada. Henrique parecia fascinado pelo meu mundo, pela minha independência, pela forma como eu construía minha carreira com as próprias mãos. 1 ano depois, ele me pediu em casamento em uma noite simples, na varanda do meu apartamento no Tatuapé. Nada de grandes produções, apenas nós dois, uma garrafa de vinho e a cidade iluminada ao fundo. Foi exatamente como eu sempre sonhei. Mas existe uma parte da minha vida que Henrique nunca conheceu completamente. Todas aquelas madrugadas em que ele achava que eu estava trabalhando em projetos de styling, eu estava na verdade debruçada sobre linhas de código, alimentando algoritmos, testando interfaces, porque meu trabalho como personal stylist, apesar de real, era apenas metade da história. A outra metade era um projeto que consumia cada minuto livre que eu tinha. Um aplicativo de inteligência artificial que revolucionaria a forma como as pessoas se vestiam. Não era apenas mais um app de moda. Era uma tecnologia que analisava o estilo pessoal de cada usuário, seu tipo de corpo, seu orçamento e seu estilo de vida, e criava looks completos com peças acessíveis de marcas brasileiras. A diferença? Meu algoritmo era capaz de aprender e evoluir com cada interação, tornando-se cada vez mais preciso. Era como ter um personal stylist disponível 24 horas, por uma fração do custo. Eu vinha trabalhando nesse projeto há 3 anos, sozinha, investindo cada centavo que conseguia economizar. Mas mantive isso em segredo de Henrique. Não por desconfiança, mas por medo. Medo de falhar, medo de parecer pretensiosa, medo de que ele achasse que eu estava me distraindo do meu trabalho real. Então, eu continuei vivendo essa vida dupla. De dia, a personal stylist dedicada. De noite, a desenvolvedora obcecada por mudar uma indústria inteira. 8 meses antes daquela noite terrível, algo extraordinário aconteceu. Minha melhor amiga Clara, que era a única pessoa que sabia do aplicativo, me convenceu a participar de uma hackathon de tecnologia e moda em São Paulo. Lara, você não pode guardar isso só para você. O mundo precisa ver o que você criou. Ela insistiu. Relutante, me inscrevi. E foi lá que conheci Eduardo Chan, um empresário brasileiro que havia feito fortuna no Vale do Silício e agora investia em startups de tecnologia na América Latina. Minha apresentação durou apenas 8 minutos. Mostrei o protótipo funcionando em tempo real, expliquei o modelo de negócio, a escalabilidade, o impacto social. Quando terminei, Eduardo se aproximou com um cartão de visita. Lara, o que você tem aqui não é só um aplicativo, é uma revolução esperando para acontecer. Quando você estiver pronta para mudar o mundo, me liga. Guardei aquele cartão na carteira como quem guarda um amuleto. Nos meses seguintes,
Eduardo e eu trocamos alguns e-mails. Ele me apresentou a investidores, me ofereceu mentoria, sugeriu melhorias no código. Mas sempre que ele perguntava quando eu estaria pronta para buscar investimento de verdade, eu desconversava. A verdade? Eu estava apavorada. Síndrome do impostor pura. Quem era eu, uma menina do Tatuapé, filha de costureira, para achar que podia criar algo realmente grande? Melhor continuar no meu mundinho seguro de personal stylist, onde eu sabia exatamente o que estava fazendo. E então veio o convite que mudaria tudo. Henrique me ligou numa tarde de quinta-feira, empolgado. Amor, minha mãe finalmente quer fazer o jantar oficial de apresentação. Vai ser no Clube Paulistano, no próximo sábado. Ela quer te apresentar para toda a família e os amigos mais próximos. Meu estômago revirou. Nos 2 anos de relacionamento, eu havia encontrado com Teresa Medeiros apenas 3 vezes, sempre em situações rápidas e controladas. Ela era educada, mas distante. Seu sorriso nunca alcançava os olhos quando olhava para mim. Henrique sempre dizia que era o jeito dela, que ela levava tempo para se abrir com pessoas novas. Ela é assim com todo mundo, Lara, não leva pro coração. Mas eu sabia que havia algo mais. Eu via nos olhos dela o mesmo olhar que aprendi a reconhecer a vida inteira. O olhar de quem te avalia e te acha insuficiente antes mesmo de conhecer sua história. O jantar estava marcado para as 20. Passei a semana inteira ansiosa, escolhendo e descartando roupas. Precisava estar perfeita. Precisava provar que eu era digna de estar ao lado do filho dela. No final, escolhi um vestido midi preto, elegante mas discreto, que havia comprado com o pagamento de um projeto especialmente bom. Sapatos confortáveis, mas sofisticados. Maquiagem natural. Quando me olhei no espelho antes de sair, respirei fundo. Você consegue, Lara. É só um jantar. Henrique passou para me buscar. No carro, ele segurou minha mão. Você está linda. Minha mãe vai adorar você, eu prometo. Eu forcei um sorriso, mas meu coração batia descompassado. Quando chegamos ao Clube Paulistano, fiquei impressionada com a imponência do lugar. Lustres de cristal, garçons de smoking, mesas com arranjos florais que provavelmente custavam mais do que meu aluguel. Henrique me guiou até um salão privativo no 2º andar. A mesa já estava montada, e as pessoas começavam a chegar. Homens de terno impecável, mulheres com joias que brilhavam sob as luzes suaves. Todos conversavam com aquela familiaridade de quem frequenta os mesmos lugares e conhece as mesmas pessoas há décadas. Teresa Medeiros estava no centro do salão, como uma rainha em seu trono. Vestido azul marinho, colar de pérolas, cabelo preso em um coque perfeito. Quando nos viu, abriu os braços para Henrique com um sorriso radiante. Para mim, apenas um aceno de cabeça. Lara, que bom que você pôde vir. Seu tom deixava claro que ela não achava bom coisa nenhuma. Fomos apresentados a todos. Tios, tias, primos, amigos da família, sócios do clube. Cada aperto de mão vinha acompanhado de um olhar avaliador, como se eu fosse uma peça em um leilão e eles estivessem decidindo se eu valia o lance. Sentamos à mesa. Eu estava entre Henrique e uma tia dele, que mal dirigiu a palavra para mim durante toda a entrada. A conversa fluía sobre assuntos que eu não dominava. Viagens para casas de veraneio em Campos do Jordão, reformas de apartamentos nos jardins, fofocas sobre pessoas que eu nunca tinha ouvido falar. Eu sorria, acenava, tentava parecer confortável, mas me sentia como uma intrusa em um mundo que deixava muito claro que eu não pertencia ali. Foi no meio do prato principal que tudo desmoronou. Um dos amigos de Teresa, um homem de cabelos grisalhos e ar de superioridade, se virou para mim com interesse repentino. Então, Lara, Henrique nos contou que você trabalha com moda. Para qual grife você trabalha? A mesa inteira silenciou. Todos os olhos se voltaram para mim. Senti o peso de 40 olhares julgadores. Na verdade, eu sou personal stylist independente, respondi tentando soar confiante. Trabalho com clientes que buscam consultoria de imagem personalizada.
Vi as sobrancelhas se arqueando ao redor da mesa. Olhares sendo trocados. Ah, disse o homem com um sorriso condescendente. Entendo. E onde você estudou? Fitt, Parsons. Meu estômago apertou. Fiz minha formação aqui no Brasil mesmo. Cursos livres, workshops, muita prática no mercado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E então, Teresa Medeiros decidiu que era hora de falar. Me diga uma coisa, querida. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Onde exatamente você mora? A pergunta parecia inocente, mas eu senti o veneno por trás dela. No Tatuapé, tenho um apartamento alugado lá. Risadinhas abafadas ecoaram pela mesa. Teresa inclinou a cabeça, como se estivesse tentando entender algo muito complexo. No Tatuapé... Que... interessante. E sua família, Lara? Henrique nunca nos falou muito sobre eles. Minha garganta secou. Esse era o momento que eu temia. Minha mãe mora em Itaquera. Ela é costureira. Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. O silêncio agora era absoluto. Senti Henrique se mexer desconfortavelmente ao meu lado, mas ele não disse nada. Teresa se levantou lentamente, como quem está prestes a fazer um pronunciamento importante. O que veio a seguir foi a humilhação mais cruel que eu já experimentei na vida. Henrique, ela disse olhando fixamente para o filho, ignorando completamente minha presença. Nós precisamos conversar sobre isso. Sobre essa situação. Ela disse situação como se fosse algo repugnante. Mãe, por favor. Henrique murmurou, mas sua voz estava fraca, sem convicção. Não, filho. Alguém aqui precisa ter coragem de falar a verdade. Ela finalmente se virou para mim, e o olhar dela era de puro desprezo. Olha, Lara, eu vou ser muito clara com você porque acredito em honestidade. Você parece uma moça esforçada. Eu reconheço isso. Mas você precisa entender uma coisa fundamental. Ela fez uma pausa teatral, garantindo que todos estivessem ouvindo. Meu filho vem de uma família tradicional, respeitável. Um dia ele vai herdar um império imobiliário construído ao longo de 3 gerações. Ele tem um nome a zelar, uma posição social a manter. Senti lágrimas queimando nos meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. E você? Ela continuou com uma frieza cirúrgica. É uma personal stylist sem formação formal, morando em apartamento alugado na periferia, filha de costureira. Você realmente acha que tem algo a oferecer ao meu filho além de ser um peso que ele vai carregar pelo resto da vida? O golpe final veio como um tiro. Teresa se aproximou da mesa, apoiou as 2 mãos sobre o tampo e olhou diretamente nos meus olhos. Vamos ser honestas uma com a outra. Você é lixo, Lara. Lixo da periferia que veio se agarrar no meu filho porque viu uma oportunidade de subir na vida. E eu não vou permitir que você destrua o futuro dele por causa da sua ambição de alpinista social. O restaurante inteiro parecia ter congelado. Ninguém respirava. Ninguém se mexia. E Henrique, o homem que havia me pedido em casamento, o homem que jurou me amar para sempre, estava sentado ao meu lado em silêncio absoluto, olhando para o prato como se a comida fosse a coisa mais interessante do mundo. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou e, ao mesmo tempo, se fortaleceu. Eu me levantei da cadeira com uma calma que nem eu sabia de onde veio. Minhas mãos não tremiam. Minha voz não falhou. Olhei para Teresa Medeiros diretamente nos olhos e disse apenas: Obrigada pelo jantar, senhora Medeiros. Foi muito esclarecedor. Tirei o anel de noivado do dedo com toda a dignidade que consegui reunir e o coloquei sobre a mesa, ao lado do prato de Henrique. Você não precisa escolher, Henrique. A escolha já foi feita. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à saída. Cada passo parecia durar uma eternidade. Atrás de mim, ouvi o burburinho começar, as risadas abafadas, os comentários que não se importavam em disfarçar. Bem, pelo menos ela teve a decência de ir embora sem causar uma cena maior. Coitada, deve estar morrendo de vergonha. Henrique, você teve sorte.
Imagina se você tivesse casado com isso. Isso. Eles nem usavam meu nome. Eu era apenas isso. Mas continuei andando, cabeça erguida, até atravessar aquelas portas duplas e chegar ao estacionamento. Foi só quando entrei no Uber que finalmente deixei as lágrimas caírem. Os 3 dias seguintes foram os mais sombrios da minha vida. Não saí da cama. Não atendi ligações. Nem mesmo as de Clara, que ligava insistentemente a cada 2 horas. Henrique me mandou 47 mensagens. Contei todas. As primeiras eram confusas, cheias de desculpas pela metade. Lara, você precisa entender a pressão que minha mãe coloca em mim. Não foi bem assim. Você reagiu de forma exagerada. As últimas eram mais honestas, e por isso mesmo mais dolorosas. Talvez minha mãe tenha razão em algumas coisas. Nossas vidas são muito diferentes. Isso sempre ia ser um problema. Deletei a conversa inteira sem responder. Fiquei deitada no escuro do meu quarto, olhando para o teto, questionando cada escolha que havia feito. Será que Teresa tinha razão? Será que eu realmente era apenas uma alpinista social tentando se agarrar a um mundo que não era meu? Será que tudo o que eu construí não valia nada aos olhos das pessoas que realmente importavam? Na manhã do 4º dia, Clara apareceu na minha porta. Ela não tocou a campainha. Usou a chave reserva que eu havia dado a ela anos atrás. Entrou no meu quarto como um furacão, abriu as cortinas com força e declarou: Acabou. O luto acabou. Levanta dessa cama agora. Clara, eu não estou com cabeça pra... Eu sei o que aconteceu, Lara. Henrique me mandou mensagem contando a versão dele, toda distorcida, é claro. Mas eu não estou aqui para falar sobre aquele covarde. Ela se sentou na beira da cama e pegou minha mão. Estou aqui para te lembrar de quem você realmente é, porque parece que você esqueceu. Tentei desviar o olhar, mas ela não deixou. Lara Santos, a mulher que trabalhou em 3 empregos para pagar a faculdade. A mulher que aprendeu programação sozinha assistindo vídeos no YouTube às 3 da manhã. A mulher que criou uma tecnologia revolucionária que vai mudar a vida de milhões de pessoas. Essa é você. Não aquela mulher patética que aquela bruxa venenosa descreveu naquele jantar ridículo. Eu senti algo se mexer dentro do meu peito. Uma fagulha pequena, mas real. E sabe o que mais? Clara continuou, levantando-se e caminhando até minha mesa de trabalho. Ela pegou meu notebook e o colocou no meu colo. Enquanto você estava aqui se afogando em autocomiseração, Eduardo Chante mandou 4 e-mails. 4, Lara. E o último foi hoje de manhã. Meu coração acelerou. Abri o laptop com mãos trêmulas e fui direto para a caixa de entrada. Lá estavam as mensagens de Eduardo, cada uma mais insistente que a anterior. A última dizia: Lara, não sei o que está acontecendo na sua vida, mas preciso falar com você urgentemente. Consegui reunir um grupo de investidores que estão muito interessados no seu app. Eles querem uma apresentação na próxima semana em São Francisco. Por favor, me responda. Esta é a oportunidade que estávamos esperando. Olhei para Clara, que sorria com aquela expressão de quem acabou de ganhar uma discussão. Então, ela perguntou, você vai continuar aqui, chorando por um homem que não teve coragem nem de te defender? Ou vai provar para todo mundo quem você realmente é? Algo dentro de mim se acendeu. Não foi uma transformação instantânea e mágica como nos filmes. Foi mais como acordar de um pesadelo e perceber que o mundo real ainda está lá, esperando por você. Me levantei da cama, ainda trêmula, mas firme. Eu vou precisar de um passaporte novo. O meu venceu o ano passado. Clara soltou uma gargalhada vitoriosa. Já agendei para amanhã de manhã no posto do Poupa Tempo. E já separei suas roupas mais profissionais. Você tem 72 horas para preparar a apresentação da sua vida. Os 3 dias seguintes foram intensos. Refiz toda a apresentação, incorporando os feedbacks que Eduardo havia me dado nos últimos meses. Rodei o algoritmo centenas de vezes, corrigindo bugs microscópicos, otimizando cada linha de código. Clara foi minha assistente, minha plateia de teste, minha nutricionista improvisada que garantiu que eu comesse alguma coisa entre as sessões maratonas de trabalho. Na noite anterior ao voo, sentei no sofá com uma xícara de chá e olhei ao redor do meu apartamento.
Aquele espaço pequeno no Tatuapé tinha sido meu refúgio, meu laboratório, meu santuário. Ali eu havia construído algo extraordinário com recursos mínimos e determinação máxima. E Teresa Medeiros tinha chamado isso de nada. Peguei meu celular e pela primeira vez em uma semana abri o WhatsApp. Tinha 73 mensagens não lidas. Ignorei todas, exceto uma. Digitei: Eduardo, confirmo minha presença para a apresentação em SF. Estarei aí na quarta-feira. Obrigada por acreditar em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesma. A resposta veio em segundos. Sempre acreditei, Lara. O mundo está prestes a descobrir o que eu já sabia. Nos vemos em SF. Vai dar tudo certo. O voo para São Francisco foi longo, mas eu mal senti o tempo passar. Revi a apresentação mais umas 20 vezes. Memorizei cada slide, cada transição, cada argumento. Quando o avião pousou e eu pisei em solo americano, senti que estava entrando em uma versão alternativa da minha vida. Uma versão onde eu era corajosa, onde eu não tinha medo de ocupar espaço, onde eu não precisava da aprovação de ninguém. Eduardo me buscou no aeroporto pessoalmente. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos gentis, sorriso fácil. Nos abraçamos como velhos amigos. Lara, você está diferente, ele disse enquanto colocava minha mala no carro. Mas determinada. Digamos que eu tive um despertar recente, respondi com um sorriso amargo. No caminho para o hotel, Eduardo me contou sobre os investidores. Não eram apenas fundos brasileiros. Tinha capital de risco da Califórnia, um consórcio de Singapura especializado em fashion tech e até um fundo de impacto social europeu. Eles viram o seu protótipo e ficaram impressionados com a arquitetura do algoritmo. Mas o que realmente chamou a atenção foi o modelo de negócio. Você não está apenas criando mais um app de moda. Você está democratizando algo que sempre foi privilégio de quem tem dinheiro. Chegamos ao escritório na manhã seguinte. Era um daqueles prédios de vidro em Palo Alto, o coração do Vale do Silício. A sala de reunião tinha vista para as montanhas. 8 pessoas estavam sentadas ao redor de uma mesa de conferência. Todos me cumprimentaram com apertos de mão firmes e sorrisos interessados. Não havia julgamento nos olhares deles, apenas curiosidade genuína. Comecei a apresentação com as mãos suando, mas assim que entrei no ritmo, tudo fluiu naturalmente. Mostrei como o algoritmo funcionava, demonstrei em tempo real com voluntários da sala, expliquei a escalabilidade do modelo. Falei sobre como 73% das mulheres brasileiras não têm acesso à consultoria de moda profissional e como meu app poderia mudar isso oferecendo o serviço por menos de 5% do custo tradicional. Apresentei projeções de crescimento, estratégias de monetização, parcerias com marcas nacionais que já haviam demonstrado interesse. A apresentação durou 1h40. Quando terminei, o silêncio na sala me lembrou daquele jantar horrível. Mas dessa vez, o silêncio era completamente diferente. Uma das investidoras, uma mulher coreana chamada Min Jung, foi a primeira a falar. Em 22 anos investindo em tecnologia, raramente vi algo tão tecnicamente sólido e socialmente relevante ao mesmo tempo. Você não está apenas criando um negócio. Está criando um movimento. Um por um, eles começaram a fazer perguntas. Perguntas inteligentes, desafiadoras, que me forçaram a pensar mais profundamente sobre cada aspecto do projeto. E eu respondi todas. Cada uma delas. Não porque eu era a mais inteligente da sala, mas porque havia vivido e respirado aquele projeto por 3 anos. Eu conhecia cada linha de código, cada potencial problema, cada oportunidade de crescimento. Ao final da reunião, Eduardo me levou para um café particular. Seu rosto estava sério, e por um momento senti medo. Lara, ele começou. Os investidores querem conversar entre eles por algumas horas. Mas preciso te contar uma coisa antes. Meu coração disparou. O quê? Eles não estão decidindo se vão investir. Estão decidindo quanto vão investir. A questão agora
é disputar quem vai ser o lead investor. Prepare-se. Sua vida está prestes a mudar completamente. 3 horas depois, voltamos para o escritório. A proposta estava sobre a mesa. Investimento inicial de 12 milhões de reais, com possibilidade de mais 30 milhões de reais em rodadas futuras, conforme a empresa atingisse certos marcos de crescimento. Em troca, eles queriam 35% da empresa. Eu ficaria com 65%, mantendo controle absoluto sobre as decisões estratégicas. Olhei para aqueles números e minha mente ficou em branco. 12 milhões de reais. Era mais dinheiro do que eu havia visto na vida inteira. Era mais do que minha mãe havia ganho em 40 anos de trabalho como costureira. Era a materialização de 3 anos de madrugadas em claro, de dúvidas, de apostas em mim mesma quando ninguém mais apostava. Tem algo mais, disse Eduardo com um sorriso. Min Jung quer te apresentar para a equipe dela de desenvolvimento. Ela acha que vocês podem criar uma versão internacional do app em até 8 meses. Eu estava tremendo. Não de medo, mas de adrenalina pura. Quando vocês precisam da resposta? Perguntei, tentando parecer profissional. A gente esperava que você assinasse hoje, respondeu um dos investidores com um sorriso. Mas entendemos se você precisa de tempo para processar. Olhei para Eduardo. Olhei para aquelas pessoas que haviam me escutado com respeito, que haviam visto valor no meu trabalho, que estavam oferecendo não apenas dinheiro, mas parceria real. Pensei em Teresa Medeiros me chamando de lixo. Pensei em Henrique sentado em silêncio enquanto sua mãe me humilhava. E então pensei na minha mãe, costurando até altas horas para que eu pudesse estudar. Peguei a caneta que estava sobre a mesa. Não preciso de tempo, eu disse. Vamos mudar o mundo juntos. Assinei o contrato com a mão firme. Naquele momento, eu não estava apenas aceitando um investimento. Estava escolhendo acreditar em mim mesma. Estava escolhendo ocupar o espaço que sempre foi meu por direito. Estava me tornando a mulher que eu sempre deveria ter sido. Quando saí daquele prédio, o sol estava se pondo sobre o Vale do Silício. Peguei meu celular e tirei uma foto do horizonte. Não para postar em rede social ou provar algo para alguém. Apenas para mim. Para lembrar daquele momento. O momento em que Lara Santos, filha de costureira, moradora do Tatuapé, a mulher que não era do nível da família Medeiros, se tornou CEO de uma startup multimilionária. E isso era apenas o começo. Os 4 meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Voltei para São Paulo não mais como a personal stylist freelancer que havia partido, mas como CEO de uma startup com investimento internacional. A primeira coisa que fiz foi alugar um escritório pequeno, mas profissional na Vila Madalena. Nada extravagante. Apenas um espaço onde eu pudesse montar minha equipe e trabalhar sem as distrações do apartamento. Clara foi minha primeira contratação oficial. Ela largou o emprego na agência de publicidade sem pensar 2 vezes. Eu sempre soube que você ia fazer algo grande, Lara. Quero estar aqui quando acontecer. Contratamos mais 5 pessoas. 2 desenvolvedores, uma designer de UX, uma especialista em marketing digital e uma analista de dados. Todos jovens, todos famintos por fazer parte de algo significativo. O escritório virava uma segunda casa. Trabalhávamos até tarde, pedíamos pizza às 10 da noite, discutíamos cada pixel da interface, cada função do algoritmo. Havia uma energia elétrica no ar, a sensação de que estávamos construindo algo que realmente importava. Durante esse período, não tive nenhum contato com Henrique. Ele tentou me ligar algumas vezes nas primeiras semanas, mas eu nunca atendi. Eventualmente, as ligações pararam. Eu estava ocupada demais construindo meu futuro para ficar presa no passado. Mas teve um momento, cerca de 2 meses após minha volta dos Estados Unidos, que quase fraquejei. Era uma sexta-feira à noite, e eu estava sozinha no escritório revisando o código. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi sem pensar. Lara. A voz me congelou. Era a mãe dele. Dona Heloísa, a mãe de Henrique. Não Teresa, mas a avó dele que havia estado naquele jantar. Dona Heloísa, respondi cautelosa. Querida, eu sei que não tenho o direito de te ligar, mas precisava falar com você. Sua voz era suave,
quase trêmula. Eu estava naquele jantar. Vi tudo o que minha nora te fez. E não disse nada. Fui covarde, assim como meu neto. Senti um nó na garganta. O que a senhora quer? Queria pedir desculpas, de verdade, e te dizer que, se serve de consolo, Henrique não tem dormido direito desde aquela noite. Ele sabe que cometeu o erro da vida dele. Respirei fundo. Dona Heloísa, eu agradeço a ligação, de coração, mas o erro de Henrique não é algo que eu possa ou queira consertar. Ele escolheu a aprovação da família dele ao invés de me defender. E eu escolhi não ficar onde não sou valorizada. Você tem razão. Ela suspirou. Só queria que você soubesse que nem todos naquela mesa concordavam com o que aconteceu. E que você merece tudo de bom que a vida tem para te oferecer. Desliguei o telefone com lágrimas nos olhos, mas não de tristeza, de alívio. Alívio por ter tido a coragem de sair daquela mesa. Alívio por não ter me contentado com migalhas de respeito. 3 meses após minha volta do Vale do Silício, o aplicativo estava pronto para o lançamento beta. Fizemos testes com grupos fechados e os resultados foram surpreendentes. 94% de satisfação dos usuários. O algoritmo estava funcionando melhor do que eu havia sonhado. Mas eu sabia que precisávamos de algo mais para o lançamento oficial. Precisávamos de impacto. Foi Clara quem teve a ideia genial. Lara, e se a gente fizesse uma campanha social massiva no lançamento? Tipo, as primeiras 1000 usuárias ganham 3 meses de acesso premium gratuito? 1000? Eu ri. Clara, isso vai custar uma fortuna. Pensa bem, 1000 mulheres contando pras amigas sobre o app. 1000 histórias de transformação nas redes sociais. É marketing orgânico puro. E além disso, ela fez uma pausa dramática. Não é sobre o dinheiro. É sobre a missão. Você criou isso para democratizar a moda, lembra? Ela tinha razão. Aumentamos para 2000. 2000 mulheres de todas as classes sociais, de todos os cantos do Brasil, teriam acesso gratuito a uma tecnologia que antes só existia para quem podia pagar R$1.000 por hora de consultoria. Marcamos o lançamento para uma segunda-feira de manhã. Fizemos um evento de imprensa em um hotel nos Jardins. Ironia deliciosa escolher aquele bairro, tão próximo do mundo que havia me rejeitado. Enviamos convites para todos os principais veículos de mídia. TV, rádio, jornais, blogs de tecnologia, influenciadores digitais. Nos dias que antecederam o lançamento, mal consegui dormir. Ficava acordada olhando para o teto, imaginando todas as coisas que poderiam dar errado. E se ninguém aparecesse? E se a imprensa não se interessasse? E se todo aquele investimento, toda aquela confiança, fosse desperdiçada? Na manhã do lançamento, acordei às 5 da manhã. Tomei um banho demorado, escolhi um conjunto que eu mesma havia estilizado usando o aplicativo. Uma calça de alfaiataria de uma marca brasileira acessível, uma blusa branca elegante, sapatos confortáveis, mas sofisticados. Olhei para meu reflexo no espelho e quase não me reconheci. Não pelo visual, mas pela energia. Meus olhos brilhavam com uma confiança que eu nunca tinha visto antes. Cheguei ao hotel às 7 da manhã. A equipe já estava lá montando tudo. Telões, demonstrações ao vivo, brindes para os jornalistas. Clara veio correndo quando me viu. Lara, você não vai acreditar. A assessoria de imprensa acabou de me ligar. Conseguiram confirmar Globo, Record, Band, mais uns 15 veículos digitais. E olha só, ela me mostrou o celular com um sorriso enorme. A revista Forbes Brasil pediu para fazer uma matéria exclusiva contigo. Meu coração quase saiu pela boca. Forbes? Sério? Sério. Eles querem incluir você na lista de jovens empreendedores do ano. Lara, você conseguiu. Realmente conseguiu. Às 9h30, a sala estava lotada. Jornalistas, blogueiros, curiosos. As câmeras estavam posicionadas, os microfones ligados. Respirei fundo e subi no pequeno palco que havíamos montado. Bom dia a todos, comecei, e minha voz saiu firme, clara. Meu nome é Lara Santos,
E hoje estou aqui para apresentar algo que vai mudar a forma como milhões de brasileiras pensam sobre moda e autoestima. Durante os próximos 40 minutos, contei minha história. Não toda, mas o suficiente. Falei sobre crescer vendo minha mãe costurar roupas até altas horas. Sobre aprender que moda não deveria ser privilégio de poucos. Sobre criar uma tecnologia que democratizasse algo tão fundamental quanto a expressão pessoal através das roupas. Demonstrei o aplicativo em tempo real. Pedi voluntárias da plateia, tirei fotos delas e em menos de 3 minutos o algoritmo criou looks completos, acessíveis, personalizados. As pessoas ficaram boquiabertas. Anunciei o programa social. 2.000 usuárias teriam 3 meses grátis. A sala explodiu em aplausos. E então veio a pergunta que eu estava esperando. Um jornalista da Folha de São Paulo levantou a mão. Lara, segundo nossas informações, você captou investimento de 12 milhões aos 28 anos. Isso te coloca oficialmente entre as jovens empreendedoras milionárias do país. Como você se sente? Sorri. Pensei naquela noite no Clube Paulistano. Pensei em Teresa me chamando de lixo. Pensei em Henrique sentado em silêncio. Eu me sinto profundamente grata, respondi, escolhendo cada palavra com cuidado. Grata às pessoas que acreditaram na minha visão quando ela era apenas um protótipo em um laptop velho. Grata à minha mãe, que me ensinou que trabalho duro e dignidade valem mais que qualquer sobrenome. E especialmente grata àqueles que não acreditaram em mim. Fiz uma pausa intencional. Porque às vezes precisamos que alguém nos diga que não somos suficientes para finalmente descobrirmos do que realmente somos capazes. A frase viralizou em menos de 1 hora. Lara Santos chegou aos trending topics do Twitter antes mesmo do evento terminar. Meu celular não parava de tocar. Mensagens de parabéns, pedidos de entrevista, propostas de parceria. O aplicativo teve 50.000 downloads nas primeiras 6 horas. Os servidores quase caíram 3 vezes e tivemos que acionar backups de emergência. Era um caos lindo, maravilhoso. À tarde, estava dando entrevista para um programa de TV quando minha assistente se aproximou discretamente. Lara, tem uma pessoa na recepção que insiste em falar com você. Diz que é urgente. Quem é? Teresa Medeiros. Senti algo apertar no meu peito. Por um momento, pensei em mandar embora. Mas então percebi. Essa era a oportunidade de fechar aquele ciclo do jeito certo. Diga para ela esperar. Vou terminar as entrevistas primeiro e falo com ela. Não foi crueldade. Foi apenas uma escolha consciente de não deixar que a urgência dela se tornasse minha prioridade. 2 horas depois, terminadas todas as entrevistas obrigatórias, pedi que a levassem até uma sala de reunião privativa do hotel. Quando Teresa Medeiros entrou, quase não a reconheci. A mulher arrogante e poderosa que eu havia conhecido estava diminuída. Ela usava roupas simples, sem joias extravagantes. Seu rosto estava tenso, os olhos evitavam os meus. Lara, ela começou, e sua voz tremeu. Obrigada por me receber. Indiquei uma cadeira. Por favor, sente-se. Ela se sentou na ponta da cadeira, desconfortável. Eu permaneci em pé, apoiada na mesa, em uma posição claramente dominante. Não por maldade, mas porque agora eu entendia a linguagem corporal do poder, e dessa vez, o poder estava comigo. Eu vim pedir desculpas. Ela disse rapidamente, como se as palavras queimassem. O que eu disse naquela noite foi imperdoável. Eu estava errada, completamente errada sobre você. Esperei. Não facilitei nada. Vi você na televisão hoje. Li sobre o investimento, sobre o aplicativo. Lara, eu não sabia. Não tinha ideia do que você estava construindo. Não, eu disse calmamente. Você não sabia. Porque nunca se deu ao trabalho de perguntar. Você me julgou pela aparência, pelo endereço, pela profissão da minha mãe. Você decidiu quem eu era sem me conhecer. Suas mãos tremiam no colo. Você tem toda a razão. Fui arrogante, preconceituosa, cruel. Mas vim aqui porque queria que você soubesse que reconheço meu erro. E porque... Ela hesitou. Porque Henrique está destruído.
Ele te ama, Lara. Sempre amou. Foi fraco naquela noite, mas ele quer outra chance. E ali estava. A verdadeira razão da visita. Não era sobre pedir desculpas. Era sobre recuperar o que eles achavam que eu poderia oferecer agora que eu era valiosa aos olhos deles. Senhora Medeiros, eu disse. E minha voz estava serena, sem raiva. Posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu nervosamente. Se eu não tivesse conseguido esse investimento, se eu continuasse sendo apenas uma personal stylist do Tatuapé, a senhora estaria aqui hoje pedindo desculpas? O silêncio que se seguiu respondeu tudo. Teresa Medeiros olhou para o chão, incapaz de responder. Porque nós duas sabíamos a verdade. Ela não estaria ali se eu ainda fosse apenas uma personal stylist. Sua humildade não era genuína. Era estratégica. É isso que eu pensei, eu disse suavemente. A senhora não se arrepende do que fez. A senhora se arrepende das consequências. E essas são coisas muito diferentes. Ela levantou os olhos e vi lágrimas ali. Mas eram lágrimas de frustração, não de remorso. Henrique realmente te ama, Lara. Ele cometeu um erro, mas você não pode punir ele para sempre por isso. Sorri, mas não havia calor no meu sorriso. Senhora Medeiros, eu não estou punindo ninguém. Estou simplesmente escolhendo não ficar com alguém que não teve coragem de ficar comigo quando eu mais precisei. O amor verdadeiro se prova nos momentos difíceis, não nos fáceis. Henrique teve sua chance de me defender naquela noite. Ele escolheu o silêncio. Me aproximei da porta, um sinal claro de que nossa conversa havia terminado. Desejo sinceramente tudo de bom para vocês. Mas nossos caminhos se separaram naquela noite, e não há volta. Ela se levantou, ainda tentando. Mas e se Henrique vier falar com você pessoalmente? Você pelo menos ouviria? Não, senhora Medeiros. Eu não vou ouvir. Porque não há nada que ele possa dizer que mude o fato de que, quando importou, ele não estava ao meu lado. E eu mereço alguém que esteja. Abri a porta e esperei. Teresa passou por mim com a cabeça baixa, completamente derrotada. Quando ela saiu, fechei a porta e me apoiei nela por um momento. Não senti triunfo. Não senti vingança. Senti apenas paz. Paz de saber que eu havia me defendido. Que eu havia estabelecido meus limites. Que eu não precisava da validação deles. 2 semanas depois, Henrique apareceu no meu escritório. Dessa vez, não houve aviso prévio. Ele simplesmente apareceu na recepção, insistindo que precisava falar comigo. Minha assistente me ligou, incerta. Posso mandar ele embora, se você quiser. Olhei pela janela do meu escritório para a rua movimentada lá embaixo. Pensei em simplesmente recusar. Mas então percebi que precisava desse fechamento. Não por ele, por mim. Pode mandar subir, mas avise que ele tem 10 minutos. Henrique entrou no meu escritório parecendo uma sombra do homem confiante que eu havia conhecido. Ele estava com olheiras profundas, o terno amarrotado. Seus olhos procuraram os meus com desespero. Lara, por favor, me deixe explicar. Indiquei uma cadeira, mas permaneci atrás da minha mesa. Mantive a distância física porque sabia que precisava da distância emocional. Você tem 10 minutos, Henrique. Ele se sentou e passou as mãos pelo rosto. Eu estraguei tudo. Eu sei disso. Naquela noite, eu deveria ter te defendido. Deveria ter saído daquela mesa com você. Deveria ter escolhido você ao invés da aprovação da minha família. Mas você não escolheu. Eu disse calmamente. E essa escolha diz tudo sobre quem você é. Eu estava com medo. Ele explodiu. E vi lágrimas nos seus olhos. Medo de decepcionar minha mãe. Medo de ser cortado da família. Medo de perder tudo que eu conhecia. Mas o que eu não percebi é que ao me proteger de perder tudo isso, eu perdi a única coisa que realmente importava. Eu perdi você. Suas palavras poderiam ter me tocado 6 meses atrás. Mas agora, depois de tudo que eu havia vivido, construído, conquistado, elas soavam vazias. Henrique, você sabe o que é mais triste nisso tudo? Perguntei, inclinando-me para a frente.
Não é que você não me defendeu. É que você só veio atrás de mim quando descobriu que eu tinha valor aos olhos do mundo. Quando eu era apenas uma personal stylist, você deixou sua mãe me chamar de lixo. Agora que eu sou CEO de uma startup multimilionária, você quer uma segunda chance. Ele balançou a cabeça violentamente. Não é sobre o dinheiro, Lara. Eu já estava arrependido antes de saber sobre o investimento. Eu te amava quando você não tinha nada. Eu sempre tive algo, Henrique. Minha voz estava firme. Eu tinha dignidade. Eu tinha sonhos. Eu tinha talento e determinação. O problema é que você, assim como sua família, só consegue ver valor nas coisas que a sociedade valida. E eu não quero passar o resto da minha vida tendo que provar meu valor para alguém. O silêncio que se seguiu foi pesado. Olhei para o relógio. Seus 10 minutos acabaram. Henrique se levantou lentamente. Na porta ele se virou uma última vez. Eu sempre vou te amar, Lara. E sempre vou carregar o peso de ter perdido a melhor coisa que já aconteceu na minha vida por pura covardia. Eu sei, respondi com gentileza genuína. E espero que esse peso te transforme em um homem melhor. Alguém que defenda as pessoas que ama, não importa o que os outros pensem. Mas essa transformação não vai acontecer comigo. Vai acontecer com outra pessoa. Depois que ele saiu, me sentei na minha cadeira e deixei algumas lágrimas silenciosas caírem. Não porque eu quisesse ele de volta, mas porque é doloroso fechar capítulos, mesmo quando sabemos que é necessário. Os meses seguintes foram uma avalanche de sucessos. O aplicativo ultrapassou 500 mil usuários em 3 meses. Fechamos parcerias com 15 marcas brasileiras de moda acessível. A Forbes de fato me incluiu na lista de jovens empreendedores do ano. Fui convidada para palestrar em conferências de tecnologia em São Paulo, Rio, Brasília. Apareci em capas de revista, em podcasts, em programas de televisão. Mas o melhor de tudo aconteceu numa tarde de sábado, 4 meses após o lançamento. Peguei minha mãe no apartamento dela em Itaquera e a levei para conhecer um lugar. Aonde a gente tá indo, filha? Ela perguntou curiosa. Surpresa, mãe. Você vai ver. Dirigi até um condomínio residencial novo em Moema, um bairro nobre da Zona Sul. Quando paramos em frente ao prédio, minha mãe me olhou confusa. Lara, o que a gente tá fazendo aqui? Peguei uma chave da bolsa e coloquei na mão dela. Bem-vinda à sua nova casa, mãe. Ela olhou para a chave, depois para mim, depois para o prédio. O quê? Lara, eu não entendi. Comprei um apartamento para você. 3 quartos, varanda com vista perto de tudo. E o melhor, você nunca mais vai precisar trabalhar se não quiser. É minha vez de cuidar de você. Minha mãe começou a chorar ali mesmo, na calçada. Me abraçou com tanta força que quase não consegui respirar. Você conseguiu, minha filha. Você conseguiu. Nós conseguimos, mãe. Porque tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, começou com você me ensinando que trabalho honesto e dignidade valem mais que qualquer fortuna. Aquele foi o dia mais feliz da minha vida. Não quando assinei o contrato de investimento. Não quando o app viralizou. Mas quando vi minha mãe entrando no apartamento dela, tocando as paredes como quem toca um sonho, percebendo que ela nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. 6 meses após aquela noite terrível no clube paulistano, minha vida havia se transformado completamente. Mas a transformação mais importante não foi financeira, foi interna. Eu havia me tornado uma mulher que não pedia desculpas por ocupar espaço. Uma mulher que não precisava da validação de ninguém. Uma mulher que sabia seu valor, independentemente do que os outros pensassem. E então, numa conferência internacional de tecnologia em Lisboa, conheci Daniel Borges, um jornalista investigativo especializado em impacto social de startups. Ele estava cobrindo o evento e pediu uma entrevista. A entrevista, que deveria durar 30 minutos, virou 3 horas de conversa. Falamos sobre tecnologia, sobre justiça social, sobre como usar o privilégio para abrir portas para outros. Ele não estava impressionado com meu dinheiro. Estava impressionado com minha visão. Com meu propósito. Trocamos números.
Começamos a conversar diariamente. E pela primeira vez desde Henrique, me permiti sentir borboletas no estômago. Mas dessa vez era diferente. Daniel me via exatamente como eu era. Não a CEO, não a milionária. Apenas Lara. E ele amava Lara por quem ela era, não pelo que ela representava. Hoje, 1 ano após aquela noite no Clube Paulistano, meu aplicativo tem presença em 8 países da América Latina. Beneficiamos diretamente mais de 50 mil mulheres através de programas sociais. Minha empresa vale mais de 80 milhões de reais. Soube, através de conhecidos em comum, que Henrique continua trabalhando na empresa da família. Solteiro. Morando ainda com os pais. Às vezes me pego pensando naquela noite. No jeito que Teresa Medeiros me olhou com desprezo absoluto. No silêncio de Henrique. Na humilhação pública. E sabe o que sinto? Gratidão. Gratidão porque aquela noite me libertou de uma vida que nunca teria sido suficiente para mim. Me libertou de ter que provar meu valor constantemente para pessoas que nunca iriam me ver de verdade. Me libertou para me tornar a mulher que eu sempre deveria ter sido. Se Teresa não tivesse me humilhado daquele jeito, talvez eu nunca tivesse tido a coragem de aceitar o investimento de Eduardo. Talvez eu tivesse continuado vivendo pequeno, com medo de ousar, com medo de falhar. Mas ela me chamou de lixo. E ao fazer isso, ela acidentalmente me deu o maior presente da minha vida. Ela me mostrou que eu não precisava da aprovação dela, ou de ninguém, para ser extraordinária. Às vezes encontro com pessoas que estavam naquela mesa. Em eventos, em conferências. Eles me cumprimentam efusivamente agora, como se nunca tivessem rido da minha humilhação. Eu sou educada, profissional, mas nunca esqueço. E, principalmente, nunca permito que o sucesso me transforme no tipo de pessoa que eles são. Porque, no final das contas, descobri algo fundamental. Ser rica não me tornou melhor que ninguém, mas me tornou livre. Livre para escolher, para sonhar, para ajudar outras pessoas a alcançarem seus próprios sonhos. E essa liberdade, essa é a verdadeira riqueza. Sabe o que aprendi com tudo isso? Que ser chamado de lixo por alguém só diz algo sobre quem falou, nunca sobre quem ouviu. Que a opinião dos outros sobre você não vale nem 1 segundo do seu tempo se essas pessoas não te conhecem de verdade. E que, às vezes, a vida precisa fechar portas na nossa cara com tanta força que a gente finalmente acorda para o que sempre deveria ter feito. Hoje, quando olho para trás, eu até agradeço aquela noite horrível, porque foi ali que nasceu a mulher que eu me tornei. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe um like para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem. E me conta aqui nos comentários. Você já teve um momento que parecia o fim, mas que na verdade era só o começo? Às vezes a gente só precisa saber que não está sozinho. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você é muito maior do que qualquer um pode enxergar.